Lucas capítulo 18. Vamos ler um versículo. Lucas 18. Lucas 18, verso 1 diz: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Quero destacar esse pedacinho do versículo aqui. Jesus ele contou uma parábola sobre o dever de orar e nunca esmorecer. Ele está dizendo para nós aqui nesse simples verso, antes mesmo de trazer a parábola em si, que a oração é um dever, e que é um dever que nós não devemos esmorecer, nós não devemos enfraquecer, nós não devemos deixar para lá, nós não devemos negligenciar, pela importância desse dever, pela importância que tem a oração em nossas vidas. Como eu disse, precisamos permanecer na videira. Eu falei isso domingo passado, que para permanecer na videira, a gente não pode ficar longe da videira, né? A gente se afasta da videira quando a gente vai atrás de outras coisas, quando nós buscamos outras coisas, quando nós deixamos as disciplinas espirituais. Quais disciplinas espirituais, pastor? A frequência aos cultos, a leitura e meditação na palavra de Deus, ouvir, pregações da palavra de Deus, a vida de oração. Tudo isso e outras coisas mais são importantes para que nós estejamos ligados no Senhor, para que a nossa mente esteja nas coisas espirituais, nas coisas de Deus. Porque, meus queridos, é muito fácil a nossa mente se desviar, a nossa mente se desviar para outras coisas ganharem a nossa atenção. Vocês sabem disso, nós estamos cercados de atrativos, ainda mais agora em que a nossa vida está, como que eu posso dizer? Ela está conectada, Ela está conectada com a internet quase que o tempo todo. A gente, de uma hora ou outra, a gente está voltando para a internet de alguma forma ou de outra, para buscar informações, para se entreter, para nos relacionarmos. Então nós estamos o tempo todo quase na internet, ou sempre, indo na internet. Isso, como eu disse, pode nos distrair. A nossa mente pode se esquecer. Você só lembra do Senhor na hora de almoçar ali, senta na mesa. O que nós temos que fazer mesmo? Tem que orar e agradecer o alimento. Aí você ora lá, seus 5 segundos de oração, e aí você, na hora de dormir, você lembra também, Então isso é muito ruim. Então nós precisamos exercer essas disciplinas espirituais. A disciplina da oração, da leitura da palavra, da frequência aos cultos, a disciplina fundamental da comunhão com os irmãos. Esse período fez com que a comunhão com os irmãos se esfriasse. Claro, nós estamos impedidos de ficar visitando um e outro. Isso não é algo prudente agora, tanto para a questão de saúde quanto para a questão do nosso testemunho. Mas é possível sim nós mantermos uma comunhão. É possível sim nós fazermos um esforço para que essa comunhão não esfrie, para que não crie um gelo no relacionamento entre os irmãos. Porque as pessoas sempre usam aquela ilustração, e eu devo ter usado ela domingo passado, eu vou usar de novo, aquela ilustração da fogueira, tá os galhos lá pegando fogo, aí você tira um graveto que está pegando fogo, você põe longe assim, e aí a fogueira continua e aquele graveto vai apagando. Quando vê o graveto, apagou o fogo, Então nós precisamos disso. Não podemos deixar que esse distanciamento crie esse gelo entre os irmãos, crie esse gelo em nosso relacionamento. Fico muito triste quando eu vejo, por exemplo, que quando nós estávamos ali no auge da pandemia, que não podíamos nos reunir, não podíamos estar juntos, estávamos aprisionados em casa, e eu via que a nossa única forma de comunicação era a internet. A única forma de comunicação era o WhatsApp, era o Facebook, eram as mensagens gravadas, que nós colocávamos ali. Mas uma coisa que me deixava triste, que é onde eu quero chegar, é que na única forma de relacionamento que nós tínhamos, que era a internet, tinha muitos irmãos que não se relacionavam. Simplesmente não dava sinal de vida. Parece que não importa.
quero saber, cada um por si, eu estou aqui na minha vidinha. Era a única forma da gente se relacionar. Às vezes nem um bom dia, nem um joinha, nem um amém, nem um nada. A pessoa simplesmente apagava. Isso é bom, irmãos? Isso é saudável para a igreja? Talvez futuramente nem a internet a gente pode ter, como está acontecendo na China. Em alguns lugares eles estão perseguindo até pastores que fazem culto online. Pensou? Irmãos, precisamos estar conectados, mas não só com a internet, estar conectados uns com os outros, com a vida uns dos outros, com os problemas uns dos outros, com as dores uns dos outros. Esse cristianismo self-service, você, na sua casa, lê sua Bíblia, você ora e está tudo bem, isso não funciona. Precisamos servir uns aos outros, precisamos amar uns aos outros, ajudar uns aos outros, se importar, se oferecer, não sei. Deus te dá sabedoria e criatividade para fazer isso. Eu sei que você tem os seus planos, os seus projetos, a sua vida está, Eu sei que você tem. Mas uma das doenças do século 21 é isso, é o isolamento. As pessoas se isolarem, se afastarem. E uma das disciplinas espirituais que nos ajuda a não acontecer isso na nossa vida é a disciplina da oração. Da oração. Não é só aqui, irmão, nem em todo lugar. A oração é sempre um momento complicado, um momento difícil. O culto de oração geralmente é o culto mais vazio. É o culto em que as pessoas menos comparecem. E muitas vezes quando comparecem também é um culto gelado. É um culto que muita gente não ora, não faz pedidos, não participa. Isso é muito triste. Muito triste. Quem sai perdendo é todos nós. Quem esfria somos todos nós. É a igreja que esfria. E aí a igreja fica com uma fama de fria. Ai, aquela igreja lá, aquela igreja é um gelo. Você vai na outra igreja, lá é uma barulheira, uma gritaria, mas lá você sente o calor, o fogo, não sei o quê. As pessoas falam que lá é melhor. Nós saímos perdendo. Nós saímos perdendo. O dever de orar sempre e nunca esmorecer. Olha essa frase, dever de orar sempre. Dever. Você vai para o seu serviço, você tem os seus deveres, suas responsabilidades. E ai de você se não fizer. E você faz bem feito, porque você quer ser um bom funcionário, você não quer problemas. Aqui fala o dever de orar e de orar sempre. Jesus diz que não é apenas o dever de orar. Não, Senhor, eu oro. Mas ele fala, para orar sempre. Sempre. Paulo diz isso em outras palavras, em Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar. Está sempre orando, sempre buscando a Deus. Soldado? Certo, soldado? Hoje nós temos a presença da força militar aqui entre nós. Então, indo para a mensagem, irmãos, finalmente, o título é Um Coração Comprometido com a Oração. E quero trazer para os irmãos algumas bênçãos de ter uma vida de oração. Além dessas que eu já citei agora, nessa introdução, quero trazer as bênçãos de ter uma vida de oração. A primeira bênção de termos uma vida de oração é uma relação mais profunda com Deus. É uma relação mais profunda com Deus. E será que eu preciso explicar isso? Você ter uma vida de oração, a principal bênção é uma relação mais profunda com Deus. As pessoas que mais se comunicam são aquelas que são mais próximas, ou não? Quanto mais você se comunica com o seu amigo, com o seu companheiro, com a sua amiga, com a sua vizinha, com o seu irmão, quanto mais você se comunica com o seu pai ou com a sua mãe, mais próximo você é dele. Você não quer estar mais próximo do Senhor? Quer estar mais pertinho de Deus? Uma relação mais profunda com Deus. Meus queridos, é preciso entender que existem ouvidos eternos, que nunca se fecharão para nós. Existem ouvidos que nunca
vai para lá, depois a gente conversa. Agora eu não tenho tempo para você. São os ouvidos de Deus. Por que a gente esquece disso? Por que a gente esquece que isso é tão valioso, tão importante? Às vezes, sabe, na nossa vida não tem ninguém para nos ouvir. No nosso dia a dia, nas nossas dores, nas nossas dificuldades, nas nossas dúvidas, a gente não tem ninguém para nos ouvir muitas vezes. Você tem dúvidas, você tem dificuldades, você tem às vezes emoções ou sentimentos que você sabe que ninguém vai entender, ninguém vai compreender. Então você prefere guardar para você. Só que existe um que entende. Tem um que entende o que você nem entende. Você acha que se entende, ele entende melhor ainda, mas você não quer compartilhar com a única ser do universo que está disponível o tempo todo. Ele não marca na agenda, às 5 eu te atendo, às 5 eu falo com você, o tempo todo, a hora que você quiser. Por que a gente esquece disso? Primeira bênção, uma relação mais profunda com Deus. Uma relação mais profunda. Uma coisa que a gente aprende é que a oração, ela aumenta a nossa fé, ou não? Quanto mais nós estamos buscando a Deus em oração, a nossa fé se fortifica no Senhor. A nossa fé, a nossa esperança, aquele ânimo que, não, as coisas vão melhorar, Deus pode agir, Deus pode resolver. Sabe, você junta a fé, mas aquilo que você tem aprendido da palavra de Deus, as promessas que você tem ouvido, que são tantas, mensagens após mensagens, e aí você está orando e você reflete naquilo. Quando você vê orações de grandes homens de Deus, como Daniel, como Neemias e tantos outros, você vê que nas orações que a Bíblia descreve deles, você vê que eles muitas vezes, eles falando com Deus, eles trazem as promessas de Deus. Senhor, porque o Senhor dissesse que isso e isso. O Senhor falou que se a gente se arrepender, o Senhor vai mudar. O Senhor prometeu isso e aquilo. Então eles trazem para Deus essas promessas. Promessas ditas na palavra de Deus. E a oração faz isso, ela aumenta a nossa fé. Senhor, me ajuda a confiar. Fortalece a minha fé. Sabe, o seu relacionamento com Deus vai ficando mais profundo. Porque conforme Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Você não consegue agradar a Deus se você se aproxima dele duvidando que ele está te ouvindo, duvidando que ele se interessa, duvidando que ele te ama. Mas se você tem fé, você se aproxima do Senhor. Por isso você ora mais. Porque quem não tem fé não ora. Eu vou pedir para quê? Não resolve nada. Eu vou orar para quê? Eu te oro, a hora não acontece nada. Eu oro aí. A pessoa não quer saber de Deus nada. Já desisti de orar. Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. A oração aumenta a nossa fé. A oração, ela provê também um lugar onde a gente pode descarregar os nossos fardos. 1 Pedro 5,7 fala, quer ver como exemplo? 1 Pedro 5,7 ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A oração, ela provê um lugar onde nós podemos descarregar os nossos fardos. Mas são fardos de cansaço, fardos de tristeza, mas também fardos de pecado. Sabe, você peca, você sabe que você pecou, que o Espírito Santo incomoda você, a sua consciência te incomoda, e você está com aquilo, você está sorrindo, que está tudo bem, mas aquilo está pesando nas suas costas e você tem aonde descarregar isso. Você tem: Senhor, olha aqui, está aqui o que eu fiz, olha, está aqui aonde eu caí de novo, olha, falei o que não devia, pensei o que não devia, eu vi o que não devia, eu ignorei quando deveria ter cumprimentado, eu fui cínico quando deveria ter falado a verdade, eu fui preguiçoso quando deveria ser trabalhador, fui negligente, você sabe o seu pecado, e aí você tem onde descarregar esse fardo de pecado diante do Senhor. A oração provê isso. E o que é isso? O que acontece quando você faz isso? Relação mais profunda com Deus. Deus, está aqui o meu coração quebrado pelo orgulho,
quebrado pela minha vaidade, quebrado por não ter confiado no Senhor. Está aqui, ó. Eu estou envergonhado, mas estou entregando para o Senhor aqui. E aí você descarrega esse fardo, você se derrama diante do Senhor, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Ele fala: lança sobre mim. Esses tempos tão difíceis que a gente está vivendo, e tão complicado, tempos que fica sempre aquela interrogação gigante: como será o futuro, como será daqui para frente, como será que as coisas serão, né? Como será que as coisas serão daqui para frente? Deus fala: olha, entrega essa ansiedade sobre mim, lança sobre mim, porque Ele tem cuidado de vós. Sabe, a oração nos ensina que Deus sempre está perto, sempre, porque se eu posso falar com Ele em qualquer lugar, é porque Ele está sempre perto para me ouvir. Gente, Deus está perto, perto está o Senhor de todos que o invocam, todos que o invocam em verdade. Perto está o Senhor. Me ensinar que o meu Deus está perto. Poxa, Deus perto, Deus próximo. Ela também, a oração, ela nos treina, né? Ela vai nos, assim como você faz exercícios, você vai ficando mais musculoso, mais forte, mais preparado, né? Ela nos treina para não entrar em pânico quando acontecem as coisas, quando acontecem os imprevistos, quando acontece aquela catástrofe, aquela perda, né? Porque as coisas acontecem assim, elas não vêm com aviso: ó, daqui uma semana, tá? Se prepara, você vai bater o carro, vai perder tudo, tá? Não acontece assim. Acontece quando você menos espera, você está mais feliz, está tudo indo bem, de repente acontece aquela coisa e a tendência nossa é entrar em pânico, se desesperar. Mas quando você tem uma vida de oração, isso não acontece. Você está tão próximo em sua relação com Deus que isso dificilmente acontece. Sabe, meu Deus, Ele está no controle. Meu Deus vai me ajudar a passar por isso. Meu Deus vai me dar forças nessa hora. Sabe, Ele te ajuda a não entrar em pânico, não se desesperar, que é uma coisa que acontece muito em nossas vidas. Nós vemos isso, por exemplo, essa advertência no Salmo 46, quando ele diz, versículo bem conhecido, né? Salmo 46, versículo 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Você lembra disso? Meu Deus é o meu refúgio, é para onde eu posso correr, é minha fortaleza, é o meu castelo forte, onde eu posso me abrigar na hora que estou sendo atacado pela dor, pelos problemas, pelas dificuldades, pelo medo. Ele é um socorro bem presente nas tribulações. A oração nos ajuda a não entrar em pânico. Não entrar em pânico. Meus queridos, a oração muda vidas. Eu sei que você está orando e orando e orando e você não está vendo resultado. Poxa, eu estou orando por fulano e nada. Estou orando por cicrano e até agora nada. Estou orando por essa situação e nada. Mas se você está orando de verdade, talvez a situação, talvez a pessoa não mudou nada, mas com certeza você mudou. Com certeza, se você tem uma vida de oração, você não é mais o mesmo. A oração muda vidas. Se não mudar a vida daquela pessoa por quem você está orando, que eu creio que vai mudar, Deus está mudando a sua vida. Deus está trabalhando na sua vida. Está vendo por que a bênção número 1 é uma relação mais profunda com Deus? Uma relação mais profunda com o nosso Senhor. E de verdade, qual é o crente que não quer isso? Qual é o crente que não quer? Deus, eu quero estar mais perto do Senhor esse ano. Eu quero estar mais perto do Senhor essa semana. Deus, eu quero estar mais, sabe, eu quero voltar a cantar como eu cantava antes. Eu quero voltar a orar como eu orava antes. Eu quero ter essa sede pela Tua palavra como eu tinha antes. Nós não queremos, irmão, uma relação mais profunda com Deus. Ninguém quer ter uma relação superficial com o Senhor. Relação superficial você tem com o seu chefe, com o vendedor, com o cara que presta serviço. É uma relação superficial, educada. Tá aqui o dinheiro, acabou, tchau, cada um por si.
superficial, só negócios, tá. Mas com Deus não é assim. Com Deus é uma relação de amor, uma relação mais profunda com o nosso Deus. É a primeira bênção. A segunda bênção, que é tão importante quanto, é maior pureza de vida. Maior pureza de vida. Pastor, o que tem a ver oração com maior pureza de vida? É óbvio. Quando você passa tempo em oração, quando você dedica tempo para a oração, você está abrindo mão de passar tempo com outras coisas. Você está abrindo mão de desperdiçar o seu tempo em coisas que muitas vezes são inúteis. São coisas que são fúteis, coisas que te desviam, coisas que te esfriam. Sabe, porque você pega a Bíblia para ler, muitas vezes, aí você lê, puxa, já li esse versículo 10 vezes, já li essa passagem um monte de vezes, essa palavra aqui que até hoje eu não entendi o que é, mas você cansa e desanima, e aí você liga na TV, na Netflix, no YouTube, não sei o que, você vê tanta coisa legal, tanta coisa divertida, tanta coisa que te entretém, você fica preso horas ali, sabe, e aquilo te esfria e você não percebe. Aquilo vai contaminando os seus desejos, vai contaminando as suas vontades, vai contaminando as suas afeições. O que é isso, pastor? Contaminar as minhas afeições? Você passa a amar certas coisas que você não devia. Você passa a amar o mundo de uma forma que você não devia. E isso interfere na sua pureza de vida. As coisas simples para você já não é mais importante. Às vezes tempo com a sua mãe, uma conversa com o seu pai, sabe, de estar junto, de conversar, isso já não tem valor para você. Sua vida vai ficando contaminada com outras coisas. Você peca, você mente descaradamente, não dá nada, sabe? Você, não é só mais uma mentira. Você finge, engana, sabe? É falso e tal, e está tudo bem, está tudo normal. Aquilo está contaminando você, sabe? Está sujando. E você não percebe. Mas quando você está dedicando a oração, você está dedicando uma vida de buscar Deus em oração, sabe, através do agir do Espírito Santo, a sua alma vai sendo purificada mais e mais, uma pureza de pensamentos, uma pureza de intentos, sabe, uma vida consagrada, uma vida dedicada para a oração. Isso traz pureza de vida. Vocês sabem disso. Pessoas que vocês sabem que são pessoas dedicadas à oração, você sabe que a vida dessa pessoa é diferente. Uma pessoa que ela é cuidadosa no que ela fala, ela é cuidadosa nas decisões, ela é cuidadosa no que ela assiste, no que ela vê, porque ela passa tempo com Deus e ela não quer que isso seja quebrado, seja atrapalhado. Ela não quer, sabe, ela valoriza tanto essa pureza, essa coisa gloriosa de estar na presença de Deus, que ela não quer que nada estrague. E aí você vai conversar com essa pessoa, a conversa é outra, é diferente. O tempo com essa pessoa é uma bênção, é tão gostoso e você não quer sair de perto dela. Pureza de vida, meus queridos, maior pureza de vida. 1 João eu sei, mas pastor, você fala de pureza, mas quem nos purifica é o Senhor, através do seu sangue. Sim, exatamente, nós somos purificados pelo sangue de Cristo. Ele faz a purificação dos nossos pecados. Mas a própria palavra de Deus nos diz também que nós precisamos buscar a pureza. Olha o verso 3 de 1 João 3. João 3,3. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. A palavra está nos exortando a buscar a pureza, a buscar ser mais puro, assim como o nosso Deus é puro. Pastor, eu não entendo bem esse negócio de impureza. Pureza, meu querido, é sujeira, é lixo no meio, sabe? Você vai pegar uma água ali para beber, você não quer olhar para a água e ver uns negocinhos boiando ali. O que é aquilo ali? Tem dois. Opa, está se mexendo lá, né? Você quer água pura, limpa, você não quer nada, quer ela transparente. Mas conforme vai caindo impurezas, vai mudando a cor da água, vai mudando o gosto, vai mudando as suas propriedades. E uma água que é para ser benéfica, né, pode ser uma desgraça.
para a sua saúde, para a sua vida. Você quer pureza. Pureza, limpeza. Deus espera a mesma coisa da gente. Uma vida de oração faz isso. Assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Vida de oração, meus queridos, traz pureza. Eu sei que você não quer mais chafurdar no pecado. Você não quer mais viver uma vida de mentira e falsidade. Então busque a vida de oração. Deixa de oração ser apenas mais um conceito na sua vida. Seja uma realidade. Pureza de vida. Pureza no seu linguajar, no seu falar. Tá bom? Bênção número 3. A primeira é uma relação mais profunda com Deus. A segunda é a maior pureza de vida. E a terceira é confiança para tomar decisões. Você está numa vida de oração, você tem confiança na hora de tomar decisões. Uma dificuldade que muitos de nós temos é de sermos muito indecisos. E às vezes nós tomamos decisões, depois você vai analisar, eu não pensei, eu agi pela carne, eu agi pelo impulso, eu decidi porque todo mundo estava olhando, eu fiquei sem graça de falar não, né? E aí eu concordei. Aí você toma decisões por causa dos outros, para agradar os outros, por causa da circunstância. Na hora lá foi o que eu fiz, eu estava nervoso, e aí eu fiz assim. Meus queridos, na vida precisamos tomar decisões o tempo todo. Para nós tomarmos decisões confiantes, decisões que glorificam a Deus, precisamos de vida de oração. Vida de oração nos fazendo ficar mais próximos do Senhor, a chance dessas decisões serem acertadas são maiores. Por exemplo, Gálatas 1:10. Gálatas 1:10, olha só. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. O que Paulo está falando aqui? As minhas ações são para quê? São para mim ser popular? São para as pessoas gostarem de mim? É para ganhar like? As minhas ações é para agradar a Deus. As minhas decisões, os caminhos que eu sigo, as atitudes que eu tomo, decisões duras às vezes, mas são sempre visando o quê? Agradar a Deus. Porque ele entende que a sua vida pertence a Deus. Ou procura agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Meus queridos, confiança para tomar decisões. Olha Provérbios 16, vamos para lá, esse verso é bem conhecido. Provérbios 16. Acho que 1 zilhão de vezes você já leu esse versículo. Provérbios 16, versículo 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Tantos planos, nós fazemos, tantos sonhos que nós queremos, e aí, para as nossas vidas, mas aqui diz o quê? Que a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ao vivermos uma vida de oração, nós temos respostas do Senhor, direção do Senhor, nossa mente clareia, não, isso vai agradar a Deus, não, isso não vai agradar a Deus, mas vai ser muito vantajoso para mim se eu fazer isso, e vai me ajudar bastante, e vai não sei o que, mas vai desagradar a Deus. Aí você pesa. Não. O que Paulo falou? Você procura agradar aos homens ou a mim mesmo, então eu não sou servo de Cristo. Os queridos, fazemos muitos planos, e como não saber qual plano, o que é o certo, qual que é o errado? Precisamos estar mais próximos do Senhor, mais ligados ao Senhor. Uma vida de oração nos ajuda a ter confiança para tomar decisões. O capítulo 19, o verso 21, ele fala algo parecido também, é quase que repetindo. Capítulo 19, versículo 21, ele diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas é o desígnio do Senhor permanecerá. Mas o desígnio do Senhor permanecerá. Tomar decisões que agradam a Deus, decisões guiadas por Deus, meus queridos, é uma das bênçãos de uma vida de oração.
Quarta bênção de uma vida de oração é ter relacionamentos aperfeiçoados. Oh, como isso é legal! Relacionamentos aperfeiçoados. De que forma, pastor? Que forma que eu posso ter relacionamentos aperfeiçoados? Sabe, quando você passa tempo em oração, faz o teste para você ver. Você está lá orando. Você não pode pensar em si e nos outros ao mesmo tempo. Ou você vai orar só pelos seus problemas, pela sua vida, pela sua lista infinita de desejos que você tem para Deus, ou você vai lembrar dos irmãos, você vai lembrar das pessoas que estão enfermas, que estão doentes, pessoas da sua família, a sua igreja, as pessoas não evangelizadas. Você tem uma lista ali, e aí você vai ficar na dúvida, e qual que Deus quer que eu ore? Você sabe qual que é. Você sabe que se a sua vida está nas mãos de Deus, você está obedecendo a Deus, amando o próximo, Deus vai cuidar de tudo da sua vida. Deus vai guiar os seus passos, Deus vai abrir portas, fechar portas certas, Deus vai te abençoar, te fortalecer, Deus vai cuidar de tudo. Aí você entendendo isso, fala, não, peraí, então eu tenho uma lista aqui para orar pelos irmãos. Tem uma lista de pessoas, de necessidades, de situações que eu preciso buscar a Deus e orar. E Jesus falou orar sempre. Jesus falou que é um dever. Mas eu não posso orar por mim. Claro que você pode, mas você entende que, poxa, não vou ficar orando só por mim. Por que eu só pedindo pela minha vida? Pedir pelos meus irmãos. E você não consegue pensar em si e nos outros ao mesmo tempo. Você tem que se dedicar a pensar nos outros. Isso é bom. Menos você pensando em você, menos você preocupado com você, está preocupado com o seu próximo. Isso não é amor? Quando a gente para de pensar só em si, pensa no próximo, isso não é amor? Qual é o nome disso? Essa preocupação sincera com o bem do próximo. Mas Deus abençoe falando, mas para mim, Senhor, olha, está detalhado aqui. Não encaixa muito bem, encaixa. Não é estranho? A gente entende, não, Senhor. Você passa a pensar nos outros. Olha que bênção. Relacionamentos aperfeiçoados. O que mais? Você não pode odiar a pessoa pela qual você está orando. Ou pode? Senhor, abençoa a dona Raida. Você não consegue. Se você vai orar pela dona Raida, você não consegue odiá-la. Não consegue, né? Não consegue odiar a pessoa que você está orando. Tem pessoas que você não se relaciona muito bem, a pessoa não vai com a sua cara, ou você não vai com a cara dela, não sei. Mas aí quando ela está na sua lista de oração, você está orando por ela, você não consegue odiá-la. Você não consegue pensar mal dela, ficar com raiva dela. Você ora para Deus, Deus dá graça para essa pessoa, assim, dá força. Assim como eu preciso da sua graça, a pessoa precisa da sua graça nessa área. Deus, e assim por diante. Você não consegue odiar, não consegue pensar mal, não consegue ficar com raiva de quem você está orando. O que isso faz? Relacionamentos aperfeiçoados. Olha que bênção. Você não consegue nem negligenciar a pessoa pela qual você está orando. Porque uma vez que você está orando pelo Senhor, olha, fulano está desempregado, está lá, ele tem lá seus 8 filhos para criar, e está difícil, não sei o quê, e você está orando, seu coração está, cara, vai fazer alguma coisa, vai ajudar. O próprio Espírito Santo está te incomodando, você não consegue negligenciar a pessoa que você está orando. Você está tão interessado pela saúde dela, olha, você não tem ninguém para levar ela para o médico, e você lembra, o seu carro está lá parado na garagem, miserável. Né? Verdade. Tem alguém assim para levar ela para o médico. Você está orando de verdade e você não consegue negligenciar. Está vendo como isso aperfeiçoa os nossos relacionamentos com os irmãos? Como isso faz diferença? Tudo por causa da oração, meus irmãos. Poxa, é tão benéfico, por que nós negligenciamos tanto a oração? Ajuda no nosso relacionamento com Deus. Poxa, está mais próximo dEle. Ajuda a gente a ter uma vida mais pura, sabe, uma vida mais desligada das coisas desse mundo, mais ligada nas coisas de Deus. Ajuda a gente a tomar decisões acertadas, decisões com confiança.
ajuda os nossos relacionamentos a se aperfeiçoarem. Olha só quantas bênçãos. Uma quinta bênção para terminar. Uma quinta bênção que é muito importante. É proteção espiritual. Proteção espiritual. A oração é o nosso escudo. É a nossa forma Paulo fala de nos proteger dos dardos inflamados do inimigo. Oração, uma vida de oração nos protege. E nós estamos sob ataque. Não dá para ignorar isso ou negligenciar isso. Estamos sob ataque. A vida cristã não é só coisinhas que acontecem aqui, que dá certo, que não dá, a pessoa que não se dá bem, que não é uma coisinha ou outra. Existe um ataque. Existe uma ação demoníaca em tudo, atrapalhando, criando contenda, criando intriga, sabe, querendo atrapalhar a obra, querendo estragar esse relacionamento. Nós estamos sob ataque o tempo inteiro. O tempo inteiro. E a oração nos ajuda nisso. A oração vai trabalhando dentro de nossas vidas. Quando esses ataques vêm, nós estamos já, sabe, com um escudo protetor do Senhor. Sabe, o escudo do amor. A pessoa vem falar, você não tem raiva da pessoa, você não tem ódio. Sabe, você está tão bem, o seu relacionamento é tão aperfeiçoado que você não consegue nem dar ouvidos ao que o inimigo está falando. Você, mas isso não, mas eu não tenho certeza disso, isso pode não ser verdade, não sei, você questiona até a voz do inimigo. Pode ser, mas pode não ser. Na dúvida, eu vou confiar que o irmão não fez porque esqueceu. Eu prefiro pensar positivo. Mas quando você está longe de oração, o inimigo encontra ouvidos, bem atentos para as mentiras dele. Ele não veio porque ele quer que você se prejudique mesmo. Ele quer que você passe vergonha. Ela falou isso porque ela está dando uma indireta para você, ela está te cutucando, e aí você vai dando ouvidos, ela postou isso aí porque ele não vai para sua cara, é uma indireta. Você vai só ouvindo, e você cai no laço dele. Meus queridos, proteção espiritual. Jesus disse em Mateus 26:41 que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós estamos sob ataque o tempo inteiro. É ataque de tentações, é ataque de enganações e mentiras. É um mundo onde tudo que é sexual e que é erótico tem destaque. Tudo que é santo, tudo que é bom é jogado lá para baixo do pano, é esquecido, negligenciado. Estamos sob ataque. Só para reforçar esse ponto, Efésios 6. Pastor, eu sabia que você ia falar desse versículo. Eu também. Gálatas, Efésios. Efésios 6, o verso 10 diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Meu querido, existe força no Senhor, existe uma fortaleza em Deus, e Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor. Como? Gritando Shazam, estou cheio de poder agora. Não, vida de oração, vida de meditação e prática da palavra. Existem disciplinas espirituais, uma vida de consagração, uma vida de comunhão, uma vida de serviço. É assim que a gente se fortalece em Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Sabe, a gente passa a depender mais do poder de Deus e não a depender tanto das nossas forças. A gente passa a entender que, olha, tem coisa que eu posso ir até aqui, é o meu limite, daqui para frente é só Deus. Como pastor, olha, como que eu caí nesse erro 1000 vezes. Achava que eu podia ir até aqui, mas pastor, você só pode ir até aqui. Daqui para frente é só eu. É só Deus que pode transformar um coração. Nossa, pastor, você só pode ir até aqui e pregar.
e orar, esperar. Daqui para frente, ó, só Ele. E é assim, meus queridos, é assim, na força do seu poder. Entender que Deus é que transforma vidas, entender que Deus faz muito mais, entender que Deus está na frente, entender que Deus está agindo. Sabe, uma vida de oração faz isso. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra pessoas, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Estamos sob ataque, estamos numa guerra. Por isso que o Otávio veio de soldado. Isso aí, Otávio, também tem que estar preparado, entendeu? Tem que estar preparado. Estamos sob ataque, precisamos da proteção do Senhor. E Paulo ele deixa isso bem claro, quando ele fala sobre a armadura de Deus, né? Ele fala sobre os itens das armaduras, aí no verso 18 ele fala: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Olha como ele fala, olha, tudo isso que eu falei tem que estar revestido, tem que estar banhado, tem que estar encharcado de oração. Essa igreja não vai para frente se não tiver oração. Se a oração for um acessório, você, tipo luva. Ah, está frio, hoje eu vou usar, né? Ah, esquentou um pouquinho, né? Ah, cadê a luva? Ah, não sei, tá calor, não estou precisando. Oração não pode ser assim, um acessório. Quando precisar, não, irmãos, agora vamos orar, né? Você nem lembra mais como é que ora, né? Como que eu começo a oração? Você nem lembra. Orar, meus queridos, banhar nossa vida em oração, banhar nossa igreja em oração. Olha só, então, encerrando, né? Como que nós podemos cultivar, então, esse coração, essa vida prática de oração para gozarmos dessas bênçãos, essas bênçãos maravilhosas que eu falei? Comece fazendo ações práticas, sabe? Comece a separar com seriedade, com responsabilidade, um tempo para oração. Deus, olha, eu quero dedicar todo dia esse tempo para oração. Sabe, eu sei que se tivesse que ser coisa da escola, eu não ia fazer nenhum outro compromisso. Se tivesse negócio de trabalho, eu não ia fazer nenhum outro compromisso, porque esse tempo tem que ser para isso. Mas eu quero abrir esse tempo para oração. Sabe, comece com, sabe, não seja utópico, né? Seja realista. Deus, eu vou começar com 15 minutos. Eu sei que é pouco, mas eu vou começar com 15 minutos. Depois você vai modificando isso. Você vai fazendo listas, e listas ajudam bastante. Se a gente quer confiar só na nossa cabeça, depois que você levantou da oração, você sentou lá, esqueci de orar pelo não sei o quê. Aí você volta lá para orar. É melhor você ter uma lista. Família, igreja, necessidades, pedidos especiais. Por que pedidos especiais? Porque é urgente. Olha, fulano está no UTI, é agora, você tem que orar agora, aconteceu agora, a pessoa está precisando, tal necessidade, tal situação. Sabe, orar, irmãos. É por isso que nós fazemos a semana de oração. Cada dia um tópico específico, uma área específica, e vamos orando, orar pelos missionários, orar pela obra, orar por si próprio. Deus nos ajuda, me ajuda a ser mais humilde, confessar os pecados, abrir o coração, pedir perdão. Nossa, isso é tão gostoso quando a gente faz isso. Derrama diante do Senhor, pedindo o seu perdão, pedindo a sua misericórdia, sabe, isso é tão importante. Às vezes tem dia que a nossa oração é só isso. Deus, olha, eu só estou aqui para clamar pela tua misericórdia, pelo teu perdão. Deus, me ajuda, me restaura, que eu estou mal, estou frio, meu coração está... Você sente isso, você se derrama diante do Senhor. Isso é maravilhoso. Então, separe um tempo para oração. Você começa ali com 15 minutos por dia, um horário específico. Depois você vê que não, eu vou melhorar, vou fazer 3 vezes de 15 minutos, né? Tipo Daniel, de manhã, de tarde, de noite. E você vê que Daniel, meus queridos, é tão maravilhoso o exemplo de Daniel, que era só ele fechar as portas dos quartos ali, orar quietinho, ninguém ia nem saber. Mas ele fazia questão de, não, eu tenho esse meu costume, eu não tenho vergonha. Ele abria a janela, ele orava virado para Jerusalém lá. Pô, se tiver acontecido alguma coisa, eu não vou mudar essa minha prática. Eu tenho esse compromisso de oração com Deus. Poxa, era só ele ficar 1 mês.
né? Oh Deus, você entende, né? Um mesinho sem orar, né? Mas eu vou orar aqui quietinho de coração, né? Eu faria isso. Olha, a primeira coisa que eu ia pensar era isso, não, é só eu orar em espírito quietinho, né? Eu tenho oração, essa ruim, tá? Ia, sabe? Mas ele não, tinha suas convicções. Meu tempo para Deus eu não abro mão. Foi assim com a vida dele. 15 minutos, talvez depois 3 horários de 15 minutos, ou sei lá, você sabe. Mas procure fazer isso, procure ser organizado. Se você for levando a vida de oração tipo no empurra na barriga, você nunca vai ser uma pessoa de oração. A hora que der, a hora que eu lembrar, sabe? Então faça isso, trate a oração com responsabilidade. Separa um tempo para isso, você faz lista, você anota. Alguém fez um pedido, você anota. Às vezes no celular dá para anotar, você, né, registrar ali anotações, orações. Dá para fazer isso também. Agir com responsabilidade. Uma outra dica que eu vi de um pastor Martin Lloyd Jones, né, escritor. Ele fala assim, obedeça todo impulso para orar. Às vezes do nada vem um negócio de você orar por alguém, por alguma situação. Ele fala, ore, naquela hora ore. Se não puder se ajoelhar, se isolar para orar, mas ore em espírito, mas ore. Às vezes vem alguma situação, você vai conversar com a pessoa, ore, naquele momento ore, sabe? Às vezes vem para você impulsos para orar naquele momento, por situações. Você vê a pessoa ali, Deus, ora e ora. Tinha um pastor, o pastor Adriano, ele contou de uns conhecidos dele, que quando eles se encontravam assim, e do nada alguém falou, precisamos orar por fulano. Na hora que aquele casal falou assim, então vamos orar agora. Dava a mão e orava. Esse negócio de ter que orar, esquece. Eles paravam o que estavam fazendo, então vamos orar agora. Você tem que orar, então vamos aqui, Deus, e orava. Sabe? Atitudes de oração, né? Isso é muito importante. E meus queridos, prática simples. Ter compromisso com a oração. E a gente vai viver bênçãos na nossa vida. Sabe? Para encerrar, nós falamos tanto, né, sobre a importância de estar ligado à videira, mas será que isso vai ser só falar? Será que a gente não vai pôr em prática isso? Deus, eu quero estar mais perto do Senhor, para que eu possa dar fruto, porque sem o Senhor eu nada posso fazer. O Senhor falou isso. Vamos permanecer ligados nele. Que tal começar com a oração? Oração. Levando a sério a oração e gozando desses benefícios maravilhosos que eu falei. Relação mais profunda com Deus, maior pureza de vida, maior confiança para tomar decisões, ter os relacionamentos aperfeiçoados e proteção, maior proteção espiritual. Olha quantas bênçãos, não é verdade? Grandes e maravilhosas bênçãos para as nossas vidas. Amém? Essa mensagem ela é baseada no livro, que eu não sei o nome, da Elizabeth George. É um livro para mulheres, da Aline. Achei muito bom, eu falei, dá para modificar algumas coisinhas aqui, adaptar, para trazer essa mensagem para a nossa igreja, que eu achei muito edificante. Eu sei que vai ser uma bênção para os irmãos, tá bom? Vou encerrar com uma palavra de oração. Gostaria de pedir para o Claudemir orar a Deus por nós. Pode ser? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos proporcionado até aqui. Obrigado pelo teu cuidado, pela proteção, que nos dê inteligência e nos dê, Senhor Deus, conhecimento e sabedoria para fazer o melhor para agradar ao Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Obrigado pela comunhão que temos com o Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela salvação que o Senhor tem nos dado. Obrigado a Deus por esta igreja. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que foi feito aqui. Apresentamos diante do Senhor com uma forma de adoração. O Senhor seja louvado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus queridos. Deus abençoe a todos.